O cara de alta performance é um eterno incomodado e eles têm sede de aprendizado e uma outra característica. Eles percebem muitas vezes de uma maneira instintiva para onde o mercado deles está indo. Uma força de vendas de 100 pessoas, vamos imaginar, você vai ter ali de 5 a 10 que são os outliers, são aqueles caras de muito alta performance, extremamente motivados, certo? Você vai ter de 20 a 30 que são aqueles caras reclamões, na verdade é essa. E eu digo que se no meio você tem o limbo. O limbo vai de acordo com as circunstâncias. Quem você salva primeiro? O limbo ou o desmotivado? O vendedor, muitas vezes, ele não acredita tanto no treinamento, porque muitas vezes ele sente que isso é algo distante dele. E a gente tem um trabalho como treinador de vendas de trazer isso para a dor do dia a dia dele. Segundo, a gente tem que desmistificar a questão do talento. E terceiro, a gente tem que vender o processo. Cara, o dia que você achar que você já sabe tudo, você morreu. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e sim, ele continua ao meu lado, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, feliz 2025, rapaz! É sensacional, sobrevivemos a mais um ano. Sobrevivemos a mais uma virada de ano, sobrevivemos a mais um janeiro. E aí, o que você achou da nossa ativação aqui no Papo de Vendedor em janeiro, cara? Achei sensacional, Lê, divertido. Foi legal, né? Eu recebi muito feedback positivo, conteúdo todos os dias ali. Teve muita gente que aproveitou esse mês, né, de transição para rever muito conteúdo, né? A gente quis trabalhar com pílulas diárias. E, cara, se você gostou, já deixa para nós aqui uma mensagem falando, pô, gostei, quero mais desse tipo de atividade, porque sim, né, a gente escuta muito a nossa audiência, a gente escuta muito você que tá aí do outro lado, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, né, Dani? Exatamente, estamos aí para começar mais um ano, força total. Exatamente. Só total. Então já começa 2025 sentando o dedo no like e seguindo o nosso canal no YouTube, se você tá assistindo no YouTube. Se você tá no Spotify, clica no Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, dá um seguir, um assinar lá para você ficar sabendo de todas as notificações dos novos episódios e classifica a gente com nada menos do que 5 estrelinhas. Nada menos do que 5 estrelas. Vai lá que a gente quer chegar na marca de 3.000 classificações de 5 estrelinhas. É isso aí. Por isso você ganha milhões. É isso aí. É isso aí. E se você tá ouvindo no Apple Podcast, no Amazon Music ou em qualquer outro agregador, funciona da mesma forma, né? Você pode seguir ou assinar. O importante é você não perder nenhum episódio, é você manter o seu machado afiado. Exatamente. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é como você ser um eterno, uma eterna aprendiz. Né, Dani? E considera um bom tema para começar o ano, hein, Lê? Exatamente. Nosso primeiro episódio de 2025, a gente queria trazer realmente um tema para motivar, né? Para trazer uma leitura diferente da nossa profissão, da nossa carreira, né, cara? Exatamente. E ser um eterno aprendiz é difícil, cara. É difícil. E, ó, eu e o Dani, nós somos eternos aprendizes, né, cara? Estamos sempre se desenvolvendo, sempre buscando alternativas, sempre se reinventando. Porque não é porque a gente tá gravando aqui que a gente sabe tudo, galera. Na verdade, o dia que você para de aprender é o dia que você começa a morrer. Exato. Nossa, esse homem tá filósofo em 2025, hein? Caraca, é isso aí. E para falar do assunto, estamos recebendo aqui Luiz Belato. Luizão, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Feliz 2025, né? Feliz 2025. Sobrevivemos, que inicia a temporada, a nova temporada, né? É isso aí. Obrigado pelo convite. Não vou dizer que eu não tava conversando nos bastidores com vocês, né? Zerei o game, porque eu conheci o Papo de Vendedor como ouvinte. Boa. Então eu fui um desses que sentou o dedo no like, compartilhou com todo mundo. Quis saber quando é que ia ter o canal no YouTube, quando é que ia pro LinkedIn e já fui seguindo tudo. É isso aí. Isso é verdade, né, Dani? Porque a primeira coisa que ele me perguntou era, e aí,
vai entrar, a barba vai entrar no jogo de novo, não é? Exatamente. Todo mundo querendo que eu ponha a minha barba, Luiz. Eu acho que tá na hora de colocar o cabelo do Dani. O que você acha? Eu acho que vocês podiam intercalar um desafio de cada um para um semestre. Eu concordo. E como a gente fala que o eterno aprendiz, treinamento é repetição, então você trazer de volta alguns desafios até para nova audiência faz parte do processo. Gosto da ideia. Daniel Mestre, já estou abrindo aqui o Spotify para colocar a meta. O que você... Eu raspo a barba e você raspa o cabelo. Tá tudo certo. Zero problemas quanto a isso. Mas eu queria deixar um adendo aqui, que o Luiz é um dos caras mais difíceis de trazer pro Papo de Vendedor, que a gente já tá convidando o Luiz há um tempão, só que ele tem uma característica em comum com a gente, né? Ele também é treinador de vendas. Então Olha pensa se dá só. pra trazer um cara desse pra gravar com a gente. Agenda um pouco, antes que o pessoal pense, nossa, mas quem é essa estrela? Não, eu sou com uma agenda complicada mesmo, tá? Exatamente. Daniel uma vez, e aí, agora? Falei, cara, até dava até anteontem, mas fechei uma viagem pra São Luís. Aí, de repente, não, vou estar em Campinas, mas agora deu certo. Deu certo. Cá estamos, muito feliz. Bom. Porque acho que em algum momento, né, você fala muito do estoicismo, de programação neurolinguística, a gente tem que visualizar as coisas que a gente quer, né? E eu lembro que vocês fizeram um episódio com o Fabinho, falando sobre indústria farmacêutica. Sim. Foi exatamente há um ano atrás. Há um ano atrás. E aí o que verdade, acontece? verdade. Foi o que me despertou um gatilho de muita raiva. Porque eu falei, por que eu não posso estar? Por que ele está lá e eu não posso estar, entendeu? Aí conheci o Daniel, mandei mensagem, eu sou um dos que mais mandava mensagem pra vocês ali no direct do Instagram, né? Do mensagem privada. Pô, eu quero fala de indústria. Eu lembro que eu que dei a ideia. Vocês têm que levar alguém pra falar de indústria farmacêutica. Mas eu já achava que era eu. E aí a gente chamou outro cara. Aí eu falei, poxa vida, que é isso, entendeu? Mas aí eu batalhei, briguei e cá estamos aqui, entendeu? Isso aí, cara. Deu tudo certo. É isso aí. Nada, o Fabinho é maravilhoso, tá? Um dos melhores profissionais com que eu já trabalhei também. E que entende muito de treinamento de vendas. Que legal, já trabalhou com ele. Já trabalhei com ele também. Que massa. Esse meio que a gente tá de treinadores pensando em indústria farmacêutica, eu digo que eu me ervilho a partir ao meio. É impossível você não esbarrar em alguém ou ter trabalhado com alguém. Ou seja, faça network e seja um bom amigo o tempo todo. É isso aí, né? Inclusive, um dos episódios mais escutados no ano passado foi o do Rodrigo La Rosa sobre networking, cara. Aí, ó. Justamente sobre isso. Como é que você cultiva a relação Sim. de uma forma interessante, não interesseira, mas que ao mesmo tempo gere negócio, né? Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. Mas, Luiz, segura aí. Antes da gente começar o nosso bate-papo, preciso reforçar que as inscrições para a nova turma do Programa de Aceleração de Supervendedores estão abertas e você pode acelerar 2025 comigo e com o Daniel Mestre aqui. O programa mudou. A gente está muito mais próximo agora de uma mentoria. Além dos encontros técnicos, as aulas técnicas que já existia no formato anterior, agora nós temos 2 encontros mensais destinados apenas à mentoria. Nós vamos ajudar você não só a construir o seu processo, te entregar técnicas de vendas, a ajustar teu mindset, como te ajudar em cada desafio no encontro síncrono, online ao vivo, mas um encontro onde a gente consegue estar mais próximo dos desafios individuais, né, Dani? Exatamente. Então, se você é um eterno aprendiz, você não vai ficar de fora dessa, né, Lê? Não, cara, e o programa está completamente diferente e mais encorpado. Inclusive você, que já é aluno de um dos nossos programas, você pode usar 100% do investimento que você fez dentro do programa de aceleração ou do método dos vendedores ou de qualquer workshop online dentro da sua inscrição no novo formato do programa de aceleração, né, Dani? É isso aí. Eu não vejo uma outra forma melhor de começar o ano, mas isso cabe ao amigo ouvinte. E ó, agora não é mais 6 meses, agora é 12 meses de acompanhamento. É para te ajudar a ter o melhor ano profissional da sua história, eu e o Dani junto com você, online e ao vivo. Tamo junto? Tem link na descrição. E quero convidar você para conhecer Plume CRM, o CRM que nos patrocina, que traz esse programa aqui. Você sabia que eu estava falando com um aluno que está usando o Plume CRM? Inclusive, estou vendo de trazê-lo aqui no Papo Vendedor. E o cara está adorando, trabalha com seguros. Olha aí. Olha que coisa, cara. Os 4 vendedores estão usando Plumes, está tendo uma performance fora da curva. Por quê? Porque optou em usar um CRM que não só faz gestão de oportunidades, que a maior parte dos CRMs fazem gestão de oportunidades, mas faz gestão de carteira.
que é completamente diferente, e esse é um dos motivos da gente ter migrado para a ferramenta Plumes CRM. Sem contar que tem um módulo de workflow, você consegue colocar outros processos do seu negócio dentro do Plumes. Então, não relacionado a, por exemplo, a vendas. A gente está usando um, inclusive, de assinatura de contrato. Agora, a proposta vira contrato, é assinada por dentro da ferramenta, tudo síncrono entre nós e o cliente, principalmente no módulo de consultoria. E, cara, facilitou demais a rotina de todo o time. Hoje, o pessoal do financeiro economiza 75% do tempo que eles usavam em 2024 só por causa desse módulo de assinatura automático, Daniel Mestre. Sensacional, Lê. Se você precisa de performance no seu negócio, Plumes CRM. Agora sim, Luizão, quero trazer aqui, cara, uma pergunta pra gente começar, né? Você tem uma carreira de mais de 15 anos desenvolvendo pessoas e em uma das indústrias mais concorridas que existe, né? Sim. Você já acompanhou, dentro desses 15 anos, a carreira de muita gente. Conta pra gente, na sua visão, quais são as características em comum de quem vende e de quem tem um resultado grandioso, o cara de alta performance. O que essa galera de alta performance tem de diferente que os difere de quem vende, mas não tão bem quanto alta performance? Vamos lá. Olha, eu já devo, em 15 anos na indústria, eu já devo ter, pelas minhas mãos, já deve ter passado quase 10 mil pessoas. Ô, louco! Parabéns. Considerando todas as empresas em que eu trabalhei, tamanho de força de vendas, e aí a gente fala de vários públicos, desde o vendedor propriamente dito, o propagandista, que é um vendedor indireto, e os gestores dessa galera toda. E, de uma forma ou de outra, Leandro e Daniel, a área de treinamento, eu me vejo dessa forma, nós também somos vendedores. Uhum. Você compra algo que você não acredita? Ou você vende algo para alguém se essa pessoa não tem visão do qual é a oportunidade ou qual problema eu vou ajudá-la a resolver? Então acho que aqui eu começo a responder a pergunta, Leandro, da seguinte maneira: o que diferencia o cara mediano do cara de alta performance? O cara de alta performance é um eterno incomodado. Ele sente o incômodo no sentido de querer mais, aprender mais, ganhar mais. E ele não se contenta com qualquer resposta ou qualquer direcionamento. Ele vai fundo. Então ele é um cara que, se a gente fosse falar de um helicóptero, ele desce rasante para entender se aquilo que ele está vendo lá de cima é uma ameaça ou não. Ele busca se aprofundar. E os vendedores, os gestores com quem eu trabalhei, que sempre tiveram altas performances, eram aqueles caras que não tinham vergonha de dizer: eu não entendi, eu quero mais informação, como é que eu me aprofundo e tá bom, me convence porque não tá muito claro. E nesse movimento, esses caras ajudam a gente como treinador a se desenvolver também. Com certeza. Porque boa parte dos programas de treinamento, não só na farma, eles acabam sendo muito de prateleira, pasteurizados, condicionados. É o treinamento do produto, as características, alguns benefícios. Só que de uns 10 anos para cá, eu entendo que com a digitalização, a internet e o pós-pandemia, a segmentação ficou muito mais evidente e a comoditização também. Os produtos se parecem. Os produtos se parecem. Então não adianta você vender característica, e eu já digo hoje que até vender benefício é complicado se você não entender como é que isso melhora ou resolve um problema do cliente. Então você vai ter que virar um especialista em cliente. Esses caras são especialistas em cliente. Eles são capazes de segmentar ou customizar uma mensagem de acordo com a necessidade do cliente ou de acordo com o problema que ele é capaz de resolver. E eles fazem isso de uma maneira cíclica, a todo momento, a toda abordagem. Então, eles são intrinsecamente automotivados. Vocês já falaram disso em outros episódios. Esses caras são eternos incomodados, esses caras têm sede de aprender, eles não estão satisfeitos. E é aquele cara que, por exemplo, se você dá seu contato para ele, olha, se você tiver alguma dúvida, precisar de uma mentoria, de um apoio, ele vai te acionar.
É engraçado. Ninguém mandou passar o contato, Ninguém né? mandou passar o contato. E é engraçado porque, assim, eu trabalho muito isso. Treinamento é um trabalho de parceria. Sim. Vocês aí fazem encontros ao vivo muito pra sentir a galera, mas pra que a galera possa dizer, pô, esses caras estão comigo, né? Esses Exatamente. caras estão aqui do meu lado. Seria muito simples gravar os programas, acessar uma plataforma e te vira. Qualquer coisa, manda aí no chat. E a gente percebe isso com os alunos Nitidamente. também, né, cara? Tem Então aluno você- que só entra lá e assiste, não levanta a mão, não manda dúvida, não participa no grupo. E tem gente que, cara, Martela. qualquer oportunidade Qualquer oportunidade, porque assim, tô valorizando e já que você deu abertura, por que não? O que eu percebo, principalmente nas últimas empresas que eu trabalhei, era o seguinte, eu adotava o mesmo procedimento, olha, dúvidas, etc, tá aqui meu contato, eu vou te responder. De um universo de 100 pessoas, 5 fazem isso. E é aquele cara que muitas vezes ele fala assim, olha, eu não pedi autorização para o meu gestor, tá? Eu tô fazendo isso porque você abriu oportunidade. Que bom, porque muitas vezes você também cria um medo de, será que eu tô furando uma política corporativa, etc. Será que eu posso falar com o gestor da área de treinamento? Será que a minha dúvida é tão relevante assim? E aí você vai criando conexão. Então eles são pessoas que não têm vergonha de dar o próximo passo. Eles fazem isso o tempo todo. E eles têm sede de aprendizado e uma outra característica. Eles percebem muitas vezes de uma maneira instintiva para onde o mercado deles está indo. Então, se eu estou perdendo para um concorrente, ou se aquela minha marca atingiu um determinado teto, não cresce mais, vou prospectar outros clientes, vou tentar uma nova abordagem. Na Pharma, a gente percebe muito isso. Vou dar um exemplo. A gente trabalha uma das empresas que eu trabalhei, um redutor de colesterol, chamado rosuvastatina. É o mais moderno que tem. Só que igual aos que eu trabalhava, tem outros 10. E aí você vai muito para uma diferença de preço. O cara já tinha 70% do mercado dele de cliente, certo? Ele começou a ver que ele estava estagnado. Daquilo ali não saia mais. Deixa eu ver qual que é o hábito dos médicos de usar outros redutores de colesterol que são inferiores a meu para que eu possa trabalhar conversão. Ele ampliou o mercado. A empresa não mandou ele fazer isso. Mas ele percebeu que em algum momento a estagnação dele viraria o quê? Perda de prêmio, perda de dinheiro, perda de mercado. Aí ele veio até mim, até nós na área de treinamento e falou, me prepara para eu abordar esses clientes com uma abordagem que fale dos benefícios do produto? Pô, bacana. E às vezes é um ponto que você fala, mas isso está numa estratégia de marketing? O Brasil é um país gigantesco, né? Você tem o cenário de São Paulo capital é diferente do cenário do interior da Bahia. A perspectiva dos clientes, o hábito deles. O cara consegue ver uma oportunidade e ele vai atrás de informação. Então é isso que eu acho que faz esses caras de alta. Eles são eternos incomodados. Eu diria até que eles são insatisfeitos, mas não no sentido negativo da palavra. Entendi. E é interessante, né? Porque, pelo que eu tô percebendo, Luiz, essa pessoa, né, de alta performance é uma pessoa que tá incomodada, né? Tá sempre buscando uma alternativa de vender mais, Sim. né? De conectar mais com o seu perfil de cliente ideal, de gerar mais negócio, de gerar mais valor. Mas eu também percebo que é uma pessoa que, cara, gosta de treinamento. Sim. Né? E aí eu queria fazer uma segunda pergunta. Olhando para o cara que não tá na alta performance, que nesse momento tá em baixa performance. Por que essa galera, ou os vendedores no geral, eles têm tanta resistência a treinamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E eu acho que ela se torna mais complexa se a gente olhar o movimento que começou lá na pandemia, quando houve o boom de cursos online de conteúdo gratuito. Tem até uma história que eu quero depois contar para ilustrar isso que você me perguntou, mas deixa eu responder primeiro. Eu acho que assim, primeiro a gente vem de uma cultura de que o vendedor sempre foi visto como alguém de talento. Isso é uma cultura de 60 anos. É aquele cara que se comunica, que fala muito bem, né? A gente por muito tempo não se deu importância ao processo. E eu percebo que até hoje o processo de vendas na mente do vendedor ou até na organização das empresas, ele é meio secundário. Eu percebo muito isso. Vocês falam muito de processo comercial, comportamentos adequados e técnicas de venda. Ou seja, você estabelece um roteiro da excelência, certo? A maior parte das empresas
a processo, o importante é o cara comprar. Uhum. Então sacrifica desconto, não se importa. O importante é o cara comprar. E muitas vezes o processo seletivo também é feito. Ele fala bem, ele tem uma boa postura. Então a gente vem muito com a crença do talento do vendedor e a crença da transpiração. Vai bater visita, vai visitar, a quantidade vai trazer resultado. Tá. Aí você veio muito nesse movimento. Segundo, a cultura de digitalização e estudo, principalmente na Farma, ela se tornou online nos últimos 5 anos. Você vinha muito numa cultura de eu preciso treinar presencial. Tá bom. Como é que você para, por exemplo, gestores que têm representantes, vendedores espalhados em estado? Vou fazer um deslocamento, etc. Eu consigo reunir pracistas, né? Mas aí vem o gestor que tem a iniciativa ou não. O cara tem a iniciativa, vou parar minha equipe. E o cara que não tem? Ele espera que a empresa entregue para ele. Então, muitas vezes é comum. Meu time tem um problema de capacitação. Você pode resolver para mim? Tá, qual que é o diagnóstico? Não sei, conversa com os caras ali. Então, o gestor está totalmente desconectado, muitas vezes, da própria realidade da equipe. Ele apenas sabe pelo quant, não está batendo meta. Mas ele não avalia abordagem, ele não avalia prospecção, ele não avalia rapport, não avalia nada. Não tem um PDI claro. Não tem um PDI claro, muito fomentado pelo talento e transpiração. E aí o que acontece? Os vendedores, muitas vezes quando eles vão trabalhar nas empresas, dependendo do tamanho dessas empresas, eles também são acometidos por uma cultura que diz assim, cara, produto tal é líder de mercado, produto tal já tem uma boa participação, é só manter o que a gente vem fazendo. O cérebro, vocês sabem muito bem, ele odeia esforço, né? Exatamente. Então, para que eu vou tentar algo novo? Eu vou economizar energia. Então, vou seguir nessa batida. Olha, essa caneca é líder de mercado, ela é branca, etc. E ela é perfeita para sua água e para o seu café. Tá, mas eu já tenho uma caneca. Veio a pandemia, certo? Todo mundo migrou para o digital. O aprendizado também, né? Uhum. Então, quem não estudava online, teve que aprender a fazer online, teve que aprender a estudar online. A oferta de cursos, a oferta de conteúdo. Só que aí você vê um outro fenômeno. Eu aumentei a oferta, mas eu não mudei o comportamento. Tá. Então, eu vejo que o grande desafio do cara de baixa performance, da maior parte das pessoas de terem uma resistência a aprendizado, é, primeiro, elas ficam naquele velho dilema. É responsabilidade da empresa ou é minha responsabilidade? Então, eles esperam que a empresa entre. A empresa entra. Aí você tem o segundo ponto. Eu ofereci o conteúdo, certo? Vocês colocaram água aqui para mim, certo? Tá na mão de quem beber ou não a água? Do vendedor. Do vendedor. Ele recebe o conteúdo. Tá aplicando? Aí eu preciso do gestor. Não basta apenas fazer prova. Tá aplicando? Qual o feedback do cliente? Mudou o comportamento? Melhorou venda? E esse é um trabalho que leva anos para você consolidar. Quando você pega num universo, por exemplo, uma força de vendas de 100 pessoas, vamos imaginar, você vai ter ali de 5 a 10 que são os outliers, são aqueles caras de muito alta performance, extremamente motivados, certo? Você vai ter de 20 a 30, que são aqueles caras reclamões, na verdade é essa, e eu digo que se no meio você tem o limbo. O limbo vai de acordo com as circunstâncias. Quem você salva primeiro? O limbo ou o desmotivado? Quem se salva primeiro? Quem a gente tem que salvar primeiro? Cara, eu acho que, assim, o pessoal de alta performance. Esse cara já Só tá que salvo. ele já tá lá. Então, você né? tem o limbo, que é aquele cara, eu vou pra cá ou vou pra lá? Ele tá meio com medo e perdido. Não, tem que salvar o limbo. Eu salvo o limbo. Tem que salvar o limbo. Salvar o limbo. Porque senão você corre o risco do baixa performance subir e tomar Exato. muito espaço do limbo. Como é que você salva o limbo? Cara, vem falar assim pra mim, qual que é o teu maior problema hoje? Pô, não tô ganhando prêmio, não tô ganhando meu comissionamento. Tenho meu fixo, mas não tô tirando o meu comissionamento. Tá. Qual produto que você tá perdendo? Quem são os clientes onde você tá perdendo? Aí você começa meio que a colher a dor do cara e meio que mostrar pra ele, olha, eu consigo te ajudar, mas tem uma parte que depende de você. Tem um remédio, Tem um mas remédio. você precisa usar o remédio. E tem que usar o remédio. E aí a gente entra na atitude individual. Teve um caso que eu passei na pandemia, no laboratório que eu trabalho, a gente tem um produto, um medicamento, né? Que é uma fórmula exclusiva. Produto exclusivo, você não tem troca. Aquilo que sai com o nome... Tá prescrito, é teu, tem que ser o seu. E aí, só que o produto estava estagnado. E a gente tem 120 vendedores que vendem esse produto, né? E um dia eu recebi uma demanda
de um diretor dessa unidade de negócio. Ah, o pessoal não fala do produto. Vamos fazer uma aula e tá tudo resolvido. Essa é uma das maiores armadilhas que tem. Ah, entrega uma aula gravada. Ah, manda um podcast pro cara que tá tudo resolvido. Cadê o processo de aprendizado? Aprendizado é um processo. Você vai ter que suar, você vai ter que colocar foco, você vai ter que colocar concentração e você vai ter que incorporar o conteúdo e aplicá-lo, senão você apenas recebeu informação. Aí eu falei, não, a gente vai desenhar um programa, certo? E aí, ajudando a responder sua pergunta, eu fiz essa segmentação. De 120, quem são os caras top performance? Eu trouxe eles como mentores. Boa. Para contar para os outros como eles estavam fazendo. Boa, excelente. Aí eu deixei a galera de muita baixa performance por último. Trabalhei o limbo primeiro. Tá. O limbo era aquele cara que crescia, caía, eu estava estagnado há muito tempo. Serrote. Só que fizemos com turmas de 5 a 10 vendedores, em vez de muita gente. Por quê? Roleplay, como vocês defendem muito, gamificação. Eu criei um processo. Puta do trabalho. Agora vamos para os piores, entendeu? Aonde era o pior? O pior é onde você tem que subir o sarrafo, porque esse cara tá completamente dominado o quê? Pela autossabotagem. Ah, o problema é da empresa, ah, o problema é isso, o problema é do mercado. Junta todo mundo numa sala, deixa falar, tá, beleza. E vocês estão fazendo o que com isso? As condições são essas. Enquanto vocês 20 estão reclamando, 100 passaram pelo programa. E aí a gente foi medir. E qual a estatística que a gente chegou? Primeiro, em 6 meses o produto cresceu 25%. Quem não batia prêmio começou a bater. Então de 120, só 4 não estavam pegando premiação. Tá. E aí a gente fez uma estatística bacana. A gente começou a mensurar o tráfego dessas pessoas na nossa plataforma de treinamento. Então, quanto tempo essa pessoa estuda quando eu não estou mandando ela estudar? Olha só. A plataforma tá ali, certo? Eterno aprendiz. O cara saiu da aula online, ele saiu do WhatsApp, é ele e a plataforma. De 120, a gente começou a ver que 75% das pessoas tinham, em média, 1h30 por semana de autoestudo. Então, era o cara que voltava numa aula, ia olhar o manual, etc. Dos caras que tinham os 10 melhores performances com esse produto, 7 também tinham as melhores estatísticas de treinamento. Olha só. Na plataforma. E nós não estávamos mandando eles irem para a plataforma. Era uma coisa orgânica. Eles iam por orgânico. Uhum. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, o vendedor muitas vezes ele não acredita tanto no treinamento, porque muitas vezes ele sente que isso é algo distante dele. E a gente tem um trabalho como treinador de vendas de trazer isso para a dor do dia a dia dele. Segundo, a gente tem que desmistificar a questão do talento. E terceiro, a gente tem que vender o processo. A história que eu ia contar, tem uma escola aí de negócios, né, que na pandemia eles lançaram um curso gratuito de inteligência emocional. Era um curso que custava R$5.000 e eles abriram gratuito. Só que tinha uma condição. Você se inscrevia, certo? Você podia se inscrever. Aí, uma vez que finalizasse a inscrição, você tinha 10 dias para concluir o curso. Se você indicasse um amigo, você ganhava mais 2 dias. Então, você teria 12 dias para concluir o curso. E aí eles mediram. Anúncio gratuito de R$5.000 por 0, gatilho ali do benefício, né? 5.000 pessoas se inscreveram. Tá. Beleza. Devolvo a pergunta para vocês. Quantas concluíram o curso? Que era gratuito. 5.000? 5.000 se inscreveram. 5.000 se inscreveram. Quantas concluíram o curso, na opinião de vocês? No máximo 500. 420. Vai piorar. Quantas receberam o e-mail? Das 5.000, 5.000 receberam o e-mail dizendo, olha, tá valendo a partir de hoje, você tem aí 10 ou 12 dias para concluir. 4.000 não abriram o e-mail. Nossa. Elas só se inscreveram. Só se inscreveram. E aí sobrou a diferença ali dos 600 que largaram o curso no meio do caminho. A escola foi atrás desses 4.600 para saber, olha, por que não? Qual foi a maior resposta que apareceu? O conteúdo não me interessou. Ué, mas você nem abriu o e-mail, como é que você podia saber qual conteúdo? Você não abriu a plataforma para ver. Você teve interesse suficiente em se inscrever gratuitamente. Para a empresa foi ótimo que pegou uma base opt-in gigantesca de e-mails, né? É. Mas do tipo, eu não tive nem interesse de ver o que tinha. Segundo, eu tô sem tempo para estudar. E essa é uma das outras armadilhas, né? O vendedor, eu trabalho 8, 10 horas por dia, etc. Que hora você quer que eu pare para estudar? Porque muitas vezes ele ainda tem a mentalidade do quê?
que eu preciso parar para ler um manual, assistir uma aula de 1 hora. Ele ainda não entendeu, e aí cabe também às áreas de treinamento, o dinamismo hoje, que você tem WhatsApp Learning, que você tem as pílulas, como vocês estavam falando na abertura, de conteúdos tiktokizados, que o formato do TikTok é interessante no sentido de você fixar mensagens, de você criar conteúdos em formato microlearning, coisas menores, mas que tenham alto impacto para as pessoas, para que elas já saiam com um desafio de aplicabilidade. Então você também tem o desafio de tornar o treinamento mais presente no dia a dia das pessoas. Mas você acha que treinar é um hábito? Por isso que as pessoas não conseguem treinar vendas? Para mim, eu acho que treinar é um hábito que envolve foco, disciplina, concentração, energia e, principalmente, lutar contra o seu cérebro. Treinar não é algo confortável. Estudar não é algo confortável. Eu lembro de muito poucas pessoas, desde a infância, que diziam, pô, eu gosto de estudar. A maioria. E a maior parte das pessoas que gosta de estudar não são vendedores, cara. Porque a profissão de vendas é uma profissão que você sai da escola, né? Você já está apto a trabalhar de vendedor porque você não precisa de uma formação acadêmica específica, né? Segundo ponto, quem que trabalha com vendas? Você sentava em que lugar na escola? Eu era o cara do meião, amigo de todo mundo, zoeiro, mas eu era copiava. Do fundão, né? A sociabilidade, a capacidade de comunicação, todas aquelas características que as pessoas valorizam no vendedor do talento, são as características do pessoal do fundão. O pessoal do fundão gosta de estudar, Belato? Não. Já não estudava. E assim, eu fui professor universitário também, tá? Eu tive 6 anos professor universitário, então eu peguei aqui essa galera de 18 a 21 anos num curso de publicidade e propaganda. A galera do fundão era a galera melhor relacionada e era aquela galera que geralmente, assim, não acompanhava a aula, esperava a lista chegar, mas era o cara que tinha uma puta de uma confiança pra fazer a prova. Muitas vezes ele sabia que ele ia zerar. Mas ele tava confiante. Mas ele tava confiante. E é engraçado que a galera da frente, que era tipo eu, que estudava, anotava, etc, tudo, era o pessoal que tava ali do tipo, meu Deus, eu não sei o que vem, entendeu? Tá. É a questão. E aí a gente fomenta o comportamento do talento. O talento, ou então o quê? O lance de sorte. Uma visita, eu posso fazer a venda do meu mês, entendeu? Mas qual é o lance de sorte? Não se trata de uma mega sena. E eu acho que tem muito disso no comportamento do vendedor, não gostar de estudar, ser uma pessoa difícil de treinar, né? É uma pessoa mais avessa a sentar e ficar lendo, estudando e tudo mais, né? Eu acho que eu concordo com você, cara. E talvez seja por isso que o programa de aceleração tenha sido um treinamento que deu tanto fit. Porque, basicamente, é uma vez por semana que a gente vai estar junto numa aula técnica. Agora a gente está indo para 2, né, quinzenais ali, para conseguir fazer mais roleplay, estar mais presente com outras dúvidas que não só dentro da aula. E eu ouvi de vários alunos, inclusive alguns deles gravaram zip comigo, né? Tipo assim, cara, eu consegui aproveitar bem o treinamento porque eu criei a disciplina de... Hoje vai ser de segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7 horas, eu tinha um compromisso com a minha carreira. Eu ia estar com vocês. Às vezes eu saía no meio da aula. Às vezes eu ficava até o final da aula. Às vezes a gente ficava até 11 horas da noite, dependendo do módulo. Mas eu entendia que o programa de aceleração me ajudou a criar o hábito. E o fato dele ser online ao vivo, de eu poder conversar com vocês... a gente, 90 e tantos % da turma é ouvinte do podcast. Então, às vezes o cara fala assim, eu já escutava vocês, agora eu posso ouvir e conversar com vocês. Interagir com vocês. E aí eu levo uma dúvida, eu levo uma dor, eu levo um problema, e aí você traz ideias para eu solucionar. Mas veja outro ponto que você tocou que é fundamental. Eu tive que parar para me concentrar. Ou seja, sai daquela coisa de que, eu posso assistir a hora que eu quiser. Exatamente, porque não vai. Ficou aberto demais. Ou então aquela raros. Pergunta tentadora que vocês já devem ter se deparado. Fica gravado? Não, total. Todo mundo pergunta e sim, fica gravado. Mas tudo bem. A gente chegou, Luiz, a mais de 3 mil alunos num treinamento que a gente tinha, que é o método Supervendedores. Sim. Tá? Então, o método Supervendedores era um treinamento com 40 aulas, né? Um treinamento que a gente considerava ele de entrada, para baixa barreira de entrada de preço, e menos de 10% terminavam.
Agora, o mais curioso é que a gente conseguia trazer uma parte desses alunos para dentro do programa de aceleração, justamente com um argumento. Quando ele fala, mas eu nem terminei o método dos vendedores. Então, vem pro programa de aceleração, que por ser online ao vivo e uma vez por semana, você vai terminar, porque você vai estar com a gente. Sim. E o que a gente ouve também? Pós-programa de aceleração, os alunos falam assim, caramba, poxa, hoje é terça, Tô né? sentindo falta. Ocasionalmente a gente precisa pular uma terça, né? E a pessoa vê, pô, o grupo, né, fica aquele silêncio no grupo, aquela tristeza, parece que, né, aconteceu alguma coisa, né? Hoje é terça, não tem aula, galera, o que a gente vai fazer? Né? Fica aquele vácuo, né? Fica um vácuo, porque criou-se a rotina, né? Criou-se a rotina, e daí, como qualquer rotina que é difícil de você implementar, né? Se você consegue criar e você começa a colher os benefícios, aí você não para mais. Exato. Exatamente. Mas é um hábito. É um Você hábito. pode ter certeza que a maior parte desses alunos, assim como esses que quando a gente faz alguma iniciativa ao vivo, as primeiras aulas do tipo, pô, não sei se vai dar certo, etc. A partir da terceira, quarta, ele já entendeu o compromisso e o hábito. Aí ele começa a sentir falta. E aí que é onde você vai para essa diferença fundamental. Eu estou estudando ou estou treinando? Quando eu troco, eu treino. Uhum. Quando eu estudo por conta própria e não tenho espaço da interação ou não tenho um desafio, é uma incorporação de informação que pode ou não ser usada. Então a gente tem que muitas vezes, vocês fazem muito isso com o podcast, oferecer informação. É a parte do autoestudo, da minha própria capacitação. Quando eu vou para atividades e que envolve troca ou responder desafios, é onde eu estou transformando isso em conhecimento, é o treino propriamente dito, aplicável. Conhecimento aplicado, porque, cara, também é outra coisa que eu escuto muito dos alunos que eu gravo o Zip. Cara, eu já escutava o podcast. Aí, em determinados momentos da aula, eu sabia do que vocês estavam falando, mas eu não aplicava. A partir do momento que eu tô num ambiente onde eu vejo os meus colegas aplicando, eu aplico, aí funcionou. Onde eu vejo os meus colegas, quando eu vejo os meus colegas trazendo resultado da aplicação, sim, aí eu falo, poxa, eu fico eu não com aquela tava... sensação do tipo, por que eu não? Por que eu não tô tendo resultado? Ele aplicou o negócio. E tem uma prévia a essa, que sabe qual é? Pô, bacana, legal. Mas é teoria, né? No mundo real isso não funciona. Exatamente. Mas essa é a diferença uma do programa de aceleração, né, gritando dentro. Aí ele vê colegas que venceram a barreira, os incomodados, certo? Foi lá, apliquei, pô, tô obtendo resultado. Programação neurolinguística, se uma pessoa é capaz de fazer, qualquer um é capaz de fazer. Exatamente. Quando ele vê, aí a vergonha bate. Pô, por que o Leandro tá conseguindo e tá dizendo que tá, e eu tô aqui parado? Então a culpa passa pra quem? A culpa não é do Leandro, do programa, a culpa passa pra mim. Exato. E nós somos naturalmente competitivos, né? Se tem alguém fazendo, eu também quero fazer. E assim, né, parece que é só do outro lado, parece que é só do vendedor que vai treinar, mas a verdade é que também para nós, como treinadores, quando você tá num ambiente online, ao vivo, de interação, e você vê as pessoas voltando nas aulas, também é mais gostoso, né, Dani? Você tá lá, você desenvolve, aí, pô, às vezes uma pessoa traz um desafio e você, aí vira podcast, vira módulo extra, vira, é um movimento que é ganha-ganha, todo mundo ganha. Exato. Luiz, 15 anos treinando vendedores, treinando profissionais, você já viu várias modas, vamos chamar de modas, tá? Dentro desse mercado de treinamento e desenvolvimento. Você viu Leader Training, PNL, Coaching, gatilhos mentais, gamificação, agora é a onda do IA, né? Tudo é inteligência artificial, ora, usa a inteligência artificial para você não precisar mais visitar o médico, um robô vai... Putz, cara, como é que você vê essas ondas? Qual que é a tua leitura desses movimentos cíclicos? Eu acho que o grande problema das ondas é que a gente tende a acreditar que um método mata o outro. Então, é como se a gente vivesse as eras. Eu vivi a era do Leader Training, pronto, agora não é mais. Agora é a era da PNL, não, agora não é mais. Agora é a onda do coaching de vendas, não, agora é a onda da IA, agora é a onda da gamificação. E, na verdade, elas têm que conviver. Quanto maior o arsenal de um treinador, mais eu consigo segmentar a entrega a partir de um bom diagnóstico para ter repertório e atender a maior quantidade de treinantes possível. E o grande problema das ondas, além de fazer com que a gente acredite que as modas anteriores morrem, é a gente começar a desmerecê-las. Uma história que eu ouvi outro dia, numa reunião,
reunião interna. Eu não acredito, não dá mais para fazer treinamento com vídeo e leitura. Eu ouvi isso de um executivo. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem mais ver vídeos, etc. Vamos plugar um cabo direto, né? Fazer o bota esquema Matrix. Aí eu fico pensando, aí eu questionei, mas quem são essas pessoas? Quem são? Eu entendo que o comportamento de leitura mudou e o comportamento de ver vídeo mudou. Mas é suficiente para você matar o processo? Uhum. Vamos gamificar, tá bom. Mas adianta eu gamificar se eu não oferecer um conteúdo antes? Ou é uma gamificação vazia? Eu vou para inteligência artificial. Tirando todos os dilemas éticos e corporativos que entram, ela vai te oferecer roteiros. Ela vai te ajudar com muitas rotinas. Vai te trazer texto, Vai te trazer texto, inclusive. Que ele não quer, já estão falando que não leem, né? Pois é, vai te trazer texto, mas ao mesmo tempo, alguma coisa que não foi você que criou e que muitas vezes pode ser saber mais do que você sabe. Mas é você que vai ter que levar isso para alguém. Você vai copiar o texto e mandar para o seu cliente? Olha, isso aqui é a resposta. Então eu vejo que a questão das ondas é a gente saber surfar e extrair o melhor que elas têm. Eu sou muito fã de programação neurolinguística, muito mesmo. Então eu já peguei muito a fase da defesa e agora estou vendo uma fase muito de ataque, charlatanismo, etc. A maior parte de gente que nem sequer mergulhou sobre o que é programação neurolinguística para entender o que extrair dela. Para treinamento a gente extrai rapport, a gente extrai estados emocionais e estágios de aprendizagem. O famoso visual auditivo sinestésico vem da onde? Uhum. E a onda que veio depois da programação neurolinguística foi o coaching, né, por exemplo. Sim. E você vai olhar para dentro de coaching, tem 60% de programação neurolinguística lá dentro. Não, e agora a gente veio uma nova junto com a inteligência artificial, que é o neurovendas. Que é a neurociência aplicada à venda. 50% é PNL. 50% é PNL. PNL, o N é de neuro. Porra. Aliás, vou dar uma dica. Posso dar uma dica pros ouvintes? Claro. Posso dar uma dica? Manda. Quer entender... pra cá, desculpa. Tô aprendendo, tá? É muita câmera. Quer aprender neurovendas? Jeb Blount, que o colega lá trouxe os livros aqui. Grande Cadu Perol, abraço. Inteligência Emocional em Vendas. É o melhor livro que tem para falar de neurovendas. Tem PNL, tem técnica de coach, tem umas pancadas, tem técnicas de abordagem, contorno de objeção. E lá ele tem uma frase que é maravilhosa que resume tudo isso para mim. Na vida, você é responsável pelos seus problemas, pelas suas soluções e pelo impacto que você causa. Então se acostume. É isso aí. Isso serve para aprendizado também. Serve para tudo, né? Serve para tudo. Então, eu vivo isso muito diariamente, do tipo, eu queria um treinamento assim, mas se a gente incorporar a inteligência artificial, vamos fazer o diagnóstico primeiro? Será que as pessoas estão num estágio de inteligência artificial ou a base ainda não está nem consolidada? Aí a moda se torna a receita e a gente não sabe nem qual é o problema, né? Exato. Ele não sabe nem qual é o ingrediente. Virou. Ano passado ficou muito em voga isso, teve muita disseminação, a gente teve conteúdo de inteligência artificial, a gente teve a Masterclass, não, a imersão dos supervendedores que a gente trouxe o Thiago Muniz para falar de inteligência artificial. A gente não é contra, né? Não. Mas o lance uma coisa é ferramenta, outra coisa é técnica de vendas, é você conseguir exercer o seu papel como vendedor, como vendedora, como ser humano, para você vender, né? Eu acho que a galera tá querendo criar problemas para vender remédio. Sim. E muitos desses remédios são efeito placebo, é pílula de açúcar, AS, quem tomava AS quando era criança, eu tomava. Cara, que não vai resolver o seu problema na hora de prospectar, que não vai resolver o seu problema na hora de fechar um negócio com um outro humano. Sim. Mas agora eu pego o meu celular, eu mando um WhatsApp e tiro uma dúvida técnica. Show, ferramenta. Show, isso eu acredito. Eu vou pegar meu WhatsApp, vou sair de uma reunião, aí eu vou mandar um áudio e o IA vai atualizar o meu CRM. Show, isso eu acredito. Animal. Vai atualizar, tá tudo certo, vai movimentar, vai colocar um contato. Show. Agora, você comprar uma ideia de que você vai ter menos rejeição na prospecção porque você vai usar uma IA para fazer o automação. Cara, isso aí é... Posso contar uma história? Foda. Em determinada ocasião, tem uns 4 anos atrás,
vieram me vender uma plataforma de gamificação. Tá. Ah, não, porque vamos gamificar seus vendedores, etc. Como era aquela fase que tava todo mundo trabalhando em home, fazendo contato telefônico ou por WhatsApp, eu falei, tá bom, acho que vale a pena. Era importante. Aí o cara falou, não, porque é perfeito, não sei o que lá. Daí eu fiz uma pergunta pra ele que ele não soube me responder, o vendedor. Roda em iPad? Porque eu não tô... E assim, seja aplicativo, ou seja, abrir o link no próprio Safari, porque os vendedores da empresa usam iPads, etc. O controle dele foi, mas qualquer coisa eles jogam no celular. Eu falei, você não respondeu a minha pergunta. Então, o que acontece? A ferramenta era ótima, mas não te tinha o diagnóstico. Não, eu verifiquei com o meu pessoal para iPad não roda. Só roda em ambientes Android. Acabou. Então, vamos atrás de uma outra alternativa. Então tem muito disso também, de você achar que esse remédio vai servir para tudo, quando na verdade você trata sintomas e não trata causa. E eu vejo que a maior parte hoje dos treinamentos não aderirem na visão dos vendedores é porque a gente está tratando sintoma e não causa. A causa muitas vezes é o próprio vendedor não acreditar que o maior responsável pelo desenvolvimento dele, isso é polêmico, é ele mesmo. A empresa pode ter o melhor programa de treinamento, podemos contratar fornecedores que têm metodologias exclusivas, podemos trazer um cara de fora para palestrar, etc. Podemos ter um CRM maravilhoso. Tem uma parte que é do cara. Se ele não quiser beber água, ele não bebe. Se ele não quiser beber água, ele não vai beber. E, cara, eu acho que quando a gente começa a olhar, né, acho que quando a gente estuda um pouco mais, né, você vai pegar todas essas ondas aí e você vai ver que, poxa, 60% delas é o mesmo conteúdo com nome diferente e é o suficiente para algumas pessoas falarem esse aqui é melhor de todos e as outras pessoas quererem derrubar a todo custo, sendo que a base é muitíssimo parecida, né? Sim. E quando você começa a olhar mais profundamente para as coisas, você percebe que muda a embalagem, o conteúdo é muito parecido, né? Assim como você vai ver as filosofias, religiões, tem religiões muito parecidas, cara. A mensagem do budismo, do cristianismo, de um monte de religiões, espiritismo, é muito parecida a mensagem, né? Com um nome diferente, né? O bom comportamento que todas pregam é quase tudo igual. Muda um pouquinho a roupagem, as pessoas vão se identificar mais com um nome ou outro, Sim. Né? Mas é muito parecido. No centro é tudo muito parecido. Né? O que a gente vê é as pessoas querendo resistir a alguma coisa que é muito parecida uma coisa com a outra. E aí pegando esse gancho da religião, qual que é a semelhança da religião com o processo de treinamento? A palavra começa com você. Começa com você. E como o grande Marcão disse, né, Lê? Treinamento é um negócio de catequese, cara. Você tem que ir lá toda semana para ouvir o quê? A mesma coisa. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O que muda no treinamento de vendas, Belata? Você faz 15 anos lá, o que você leva de muita novidade em 15 anos? Cara, são 5 passos básicos que às vezes querem me vender 15, mas são aqueles. É o quê? Uma pré-visita, ou seja, um planejamento do que eu vou falar, uma abordagem inicial, que alguns chamam de quebra-gelo, uma sondagem, que tem N técnicas que podem ser usadas, apresentação de soluções, a variável que é ou não, contorno de objeção ou não, fechamento. Acabou. E um pós-visita, do tipo, como é que eu vou manter esse relacionamento? Que hoje, pra mim, é uma etapa que os programas de treinamento falham, porque eles ainda não compraram a ideia do digital. Os programas que vocês fizeram, por exemplo, como vender pelo WhatsApp, eles deveriam ser obrigatórios. Eu compartilhei aquele podcast pra todo mundo, porque eu falei, olha, isso aqui é importante, a gente não tá na frente do cliente o tempo todo. Exato. Então, como é que, por exemplo, você tem um cliente ali que é ser um cliente curva A, que eu preciso estar 2 vezes, 3 vezes no mês, mas eu tenho um cara que eu não vou pegar 200 km para visitar, mas não significa que ele não vai comprar de mim, eu tenho que usar as ferramentas para isso. Exatamente. E treiná-lo para isso. E se tem tão pouca novidade, né, é a repetição que vai fazer o cara ficar bom em qualquer coisa. Né? A gente estava falando de rotina, a gente estava falando de hábito, né? Da mesma forma que o pessoal vai na igreja, né, todo domingo para ouvir a mesma coisa 2000 anos, né? É a mesma coisa, não mudou nada, né, na mensagem.
2000 anos repetindo a mesma coisa para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas ainda não fazem, ainda precisam, né, se corrigir, melhorar Sim. as coisas, né? E o treinamento é a mesma coisa. O pessoal fala assim, mas eu já fui. Né? É a mesma coisa que você fala, poxa, mas eu já fui na missa uma vez no ano passado, né? E aí tem um outro ponto. Treinamento é repetição, certo? Com certeza. Mas também é o quê? Autorreflexão. As respostas que eu tenho hoje estão resolvendo problemas? Basicamente, os dois motivadores do ser humano, dor e prazer. Uhum. Estão me trazendo prazer? Estão curando dores ou não está acontecendo nada? Por mais que estejam, né? Existem novas dores que vão aparecer. Sempre. E você vai precisar de novas Que respostas. são das relações humanas. E que você tendo... Cara, eu já tive contato com o mesmo conteúdo várias e várias vezes. Sim. Cada vez que você lê um conteúdo... já Sim. releu vários livros várias e Você várias tem vezes. novas interpretações. Porque você tem uma dor diferente. O livro que eu leio com uma dor me traz uma lição. Me curou essa dor. Melhorei, agora eu tenho outra. Se você lê o mesmo livro, talvez você resolva outra dor que Sim. naquele momento anterior você não conseguiu aprender porque você não estava com o problema. O que há de novo nos treinamentos de liderança? Há 40 anos, você fala o quê? De uma liderança humanizada, de você separar quem é aquele que é o cara high performance para quem você vai delegar, dos outros que você vai acompanhar ou que você vai demitir, aqueles de você seguir processos, estratégia e desenvolvimento de pessoas. Há 40 anos. E quantas metodologias de liderança surgiram nos últimos 40 anos? Liderança situacional, pipeline de liderança, líder coach, leader training, etc. Você está falando umas 10. A base é a mesma. Mesma coisa. É. E por que você está repetindo tanto isso? Porque você tem, na essência, pessoas que não estão aplicando. E que se você quiser vender sempre a mesma coisa, as pessoas vão falar, esse eu já sei. Agora Exato. você muda o nome, a pessoa fala, agora eu vou ter que aprender Exato. o outro. E é 90% E tem a um mesma outro coisa. ponto que pega nos programas de treinamento, que eu acho que é fundamental também tocar, é o quê? Não é porque eu errei a primeira vez que eu vou errar sempre. Quantas pessoas desistem na primeira tentativa? Ah, eu vou tentar uma nova abordagem. Pô, o cliente não respondeu ou o cliente não gostou. Ah, quer saber? Volta pro padrão anterior. É o mecanismo de defesa do cérebro, né? Vai para sua área de conforto. Então, a construção do novo hábito, de uma nova prática, ela vai passar pela assimilação do erro como fase para você chegar numa excelência. Uhum. E Luiz, qual que é o papel do gestor nessa parte de treinamento? Assim? Por que muitas vezes o gestor ele não se vê como treinador? Muitas vezes por insegurança, por ele achar que não tem as técnicas para desenvolver pessoas. Muitas vezes porque o próprio papel dele se vê como algo operacional, ele é mais um dentro da equipe, tendo que gerar negócio, tendo que vender. Muitas vezes ele crê que isso é o papel corporativo, ou seja, dentro das estruturas da própria empresa. E muitas vezes, sendo bem franco, porque ele acha que isso é mais um trabalho. É mais um job. É mais um job. Eu já peguei várias vezes dizendo assim, vem cá, mas por que eu preciso treinar se a própria empresa tem uma área de treinamento? Porque você é o cara influenciador direto de uma Cara, equipe que de triste 5, isso. 10 pessoas. É, exatamente. Você Você é o influencia- mentor dos caras. Você é o mentor dos caras. Quando eles têm um problema, eles deveriam ser a primeira pessoa a quem eles vão olhar do tipo, vai me ajudar? É esse cara. Sim. E aí eu acho que assim, a gente fala muito do exemplo, certo? Hoje, gestores têm uma dificuldade gigantesca em se desenvolver. Sim. Pior até que os vendedores. Se a gestão é, por exemplo, se eu não tenho um vendedor que é esse cara top performance, que ele olha para os próprios objetivos dele, a média vai olhar para o gestor e falar, quem é esse cara que está mandando eu estudar? Olha ele estudando. Ele não estuda. Exatamente. Por que eu vou estudar? Exatamente. Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo. E ser o exemplo não é algo muito difícil. Pô, galera, ó, tem uma leitura aqui que eu li de vendas, tem um podcast bacana. Escutem que na próxima reunião a gente vai comentar. Exato. Leem tal capítulo que na próxima reunião a gente vai recentemente, comentar. Simples, recentemente um gestor, ele fez um onboarding numa equipe de 10 que ele tem, 5 eram novos. Tá. Ah, não sei como é que eu treino os caras, etc. Eu falei, faz o seguinte, passa um conteúdo numa semana. Então passa um podcast X que a gente tinha produzido, beleza. Até sexta as pessoas têm que te mandar um resumo do que elas entenderam por áudio. Não quero nada, quero que... Não quero chat GPT. Não quero chat fazendo GPT. trabalho. E o áudio tem que ter até 1 minuto. Quero poder de síntese. Aí ele fez. Aí ele me encaminhou. Uns se saíram bem, outros nem tanto.
Na semana seguinte, o desafio foi assim, ó, galera, pensa numa situação assim, o cliente fala pra você que não acredita no seu produto, tal. Baseado nas informações que vocês tiveram semana passada, agora vocês têm que gravar um áudio e um e-mail abordando a resposta a essa situação. Ele tá treinando. Isso. E usando algo do dia a dia. As pessoas param pra ver o WhatsApp. Roleplay. É um roleplay. Simples. Mas, Luiz, o que mais me incomoda nessa questão é quem deveria ser o principal interessado em desenvolver aquela equipe, né? O líder? Quem O tem líder. Exato. Eu tenho o diagnóstico de que minha equipe não está abordando bem, não está prospectando bem, não está usando o CRM. Vamos colocar todo mundo numa sala e falar sobre o elefante? Pô, a minha equipe não tá bacana, não tem uma boa abordagem. Eu vou assumir isso pra mim. E peça ajuda. Se não sabe, peça ajuda. Até pro ChatGPT. Como treinar uma equipe. Ou se tem os recursos internos, ou então o próprio princípio de uma mentoria informal. Todo mundo tem mentores, exemplos na vida. Pô, cara, como é que você treina a tua equipe? O que você tá fazendo Benchmark. pra ser puta performance? Faz um benchmark. Mas aí a gente volta pro quê? Na maior parte dos gestores não se veem como treinadores. Porque treinar não é algo simples. Você Não. tem que convencer, tudo bem que eles também têm que convencer, mas é um convencimento, muitas vezes, de algo intangível. A gente vende conhecimento e melhoria de performance. Esse é o nosso produto. Perfeito. E muitas vezes o cara, dominado pelas crenças, dominado pelo modelo de negócio, ele vai falar o quê? Eu não preciso disso. Meu negócio é bater na porta do cliente e oferecer uma política de desconto para ele. Para que eu preciso de conhecimento? Para que eu preciso melhorar? Perfeito. E muitas vezes o próprio gestor cai nessa armadilha. Programas Cobrar de liderança. volume. Exato, e programas de liderança hoje é um dos grandes calos do mundo corporativo. Gasta-se muito dinheiro com isso para pouquíssima adesão. O que eu peguei, por exemplo, de programas que a gente fazia no final da pandemia, você mandava o convite pro cara um mês antes, certo? O que você espera? Ele vai se programar como é o programa de vocês. Sexta-feira, 14h, sentado ali. O que tinha de cara? Tô entrando no avião. Ah, nossa, tô dirigindo, não vou abrir câmera. Ali você percebe o quanto o cara está compromissado, não só com o Prioridade recurso zero. da empresa, mas com o próprio desenvolvimento dele. Prioridade zero, se não negativa. E eu acho que a gente tem que tocar um pouco nesses pontos, porque muitas vezes a gente tende a colocar a culpa no vendedor. E nem sempre é 100% dele. Às vezes ele precisa olhar para um gestor e não vê nesse gestor a referência e ele vai ter que buscar outros benchmarks por aí para se desenvolver, se ele tiver alguma iniciativa. Tá ouvindo papo de vendedor. Mas o ponto é, né? Palavras ensinam, exemplos arrastam. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito a minha atitude dentro de casa, com as minhas filhas. Falei, pô, será que eu tô sendo o exemplo de homem, o exemplo de pai, o exemplo de profissional que eu quero que elas vejam, né? Boa parte das minhas atitudes, esse questionamento, ela permeia. E aí, expandindo um pouquinho isso, quando a gente conversa com os alunos do programa de aceleração, com os nossos mentorados, Luiz, a gente percebe que muitos deles vêm para dentro do programa de aceleração justamente por não ter um líder forte. Lembra a pergunta da Sofia, que originou um episódio ali meados de novembro, se não me engano, dia 18 de novembro, em que ela mandou uma pergunta no nosso grupo que virou um podcast. Falei assim, tá, mas como é que eu trabalho com um líder de vendas ruim? Um cara que não entende nada de vendas. Ele entende do negócio, mas ele não entende de vendas. Você vê o tamanho da carência desses profissionais, porque, cara, se você não tem dentro de casa uma referência, você procura fora. E aí eu cruzo com a quantidade de charlatão que tem no Instagram. Porque hoje qualquer um fala o que quiser, não tem nenhum tipo de penalização, aí fala que neurovendas é o segredo, e aí as pessoas ficam confusas, sabe? Tá, 2 estatísticas, tá? LinkedIn Sales Report de 2023, agora deve sair o próximo. 67% dos clientes dizendo que tendem a descadastrar vendedores que não trazem nada de útil ou agregador. Abordagem e treinamento. 45% dos vendedores dizem não acreditar que seus gestores são capazes de fazê-los melhor. Quantos por cento? 45.
45%. Um universo amigo, de 5 mil pessoas entrevistadas, tá? É muita gente. É muita gente. cara. É muita Isso gente. é muito triste. Quando eu olho pro meu gestor e digo, esse cara não vai me ajudar a ser melhor, toda a cadeia começa a se comprometer. É. E aí a gente volta para a primeira pergunta. Menos pro cara que é o incomodado por natureza. Ele já achou o caminho dele. Ele vai olhar pro gestor. Ele vai buscar. Cara, Se não me dão, eu vou atrás. Se não me dão, eu vou atrás. E assim, e várias vezes, não é legal de falar isso. Eu lido com vendedores que procuram dentro das empresas, e até mesmo por Instagram, tá? Pô, como é que eu posso me desenvolver, tal, etc. Porque assim, eu não vejo no meu gestor esse apoio, etc. Eu falo, cara, a primeira coisa, que foi quando eu entrei na área de treinamento e desenvolvimento, eu aprendi a duras penas. Não olhe pro seu gestor como alguém que vai te ajudar. Olha que interessante. Demita o seu gestor da responsabilidade de te ajudar. Ele é seu A gestor. responsabilidade é sua. A responsabilidade de vai arrumar ser um sua. caminho. Porque assim, quando eu entrei na área de treinamento e desenvolvimento, paralelo, eu conto muita história, tá? Coisa de geminiano e jornalista, tá? Então, Fala. Tá eu bom. entrei na área de treinamento, eu fui migrado de área. Eu era da área de comunicação institucional, vim para a área de treinamento. Só que acontece, assumi um novo gerente de treinamento. Não foi ele que me trouxe. Eu me trouxe uma movimentação interna dentro da companhia. Então, eu era o único cara que ele não indicou. Eu era um analista, eu era o mais baixo da cadeia. E eu lembro que aí ele foi ter uma sessão de alinhamento de expectativas comigo. Eu todo animado, aquela coisa toda, pô, bacana, esse cara vai me desenvolver. Ele entrou na sala, eu tava sentado numa cadeira, tremendo, esperando, né? Pô, tô mudando de vida, né? Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, o alinhamento de expectativas é o seguinte, eu não vou fazer nada pra te ajudar. Putz. Gente fina no talo. Caralho. Não vou fazer nada pra te ajudar. Não fui eu que te trouxe, então Você que te você vira. se vira. Eu não vou fazer nada pra te ajudar. E saiu da sala. Poxa. O famoso, com perdão da palavra, filho da puta. Mas a gente cara, não pode dizer que ele não é transparente. Não pode... Não, Extremamente transparente. eu sei que ele não está ouvindo o papo de vendedor, porque desde aquela época ele já achava que sabia de tudo, entendeu? Então, mas ali ele me deu uma lição que muitas vezes você precisa demitir a expectativa de que o seu gestor vai olhar por você. É triste isso, tá? Deveria olhar. Os gestores que olham melhoram equipes, melhoram performance e criam relações muito mais coesas. Mas ali eu percebi, eu vou fazer... Vou aprender com outras pessoas. Eu lutei por mim, conheci os outros gestores do departamento, eles me ajudaram muito e as coisas começaram a acontecer. Então, muitas vezes, você tem que falar, cara, o responsável pelo meu aprendizado sou eu. Como é que eu tô? Peça feedback do tipo, onde é que eu posso melhorar? E vá atrás de ferramentas e alternativas. Conteúdo gratuito de qualidade na internet, aqui é um exemplo. Uhum. Conteúdo pago, formações, etc. E principalmente, como é o título do episódio, cara, o dia que você achar que você já sabe tudo, você Fudeu. morreu. Você tá Fudeu. ferrado. Fudeu geral. Nós temos que ser eternos aprendizes. A gente está aprendendo o tempo todo. A questão é, nós estamos aprendendo isso e incorporando para ter uma prática melhor? Ou a gente só está acumulando informação achando que está mudando? Se o conteúdo, a informação não te leva para uma prática melhor e para um resultado melhor, você está parado no mesmo lugar. E tem muita gente que participa de treinamentos, de lives, etc. Nossa, quanto conhecimento adquirido. Os reis das postagens eu odeio as postagens de certificado no LinkedIn, né? Quanto conhecimento aplicado. Vai lá ver depois essa pessoa. Aplicou em alguma coisa? Não. É interessante, né? Porque a gente, no ano passado, a gente fez muito movimento, né, de fazer masterclass. O que é uma masterclass? É uma aula ao vivo, Sim. né, que eu e o Dani, a gente leva um conteúdo para a pessoa, imaginando que aquele conteúdo vai agregar valor e no final é óbvio que a gente faz um pitch para vender um treinamento específico. Às vezes é um PNL, às vezes é um de WhatsApp, às vezes é um programa de aceleração, Sim. enfim. É um momento em que a gente consegue ver, a gente consegue encontrar a audiência, sabe, Luiz? Então, cara, e é engraçado porque a gente às vezes tá com 80, 90 pessoas na sala. E aí a gente fala assim, galera, ó, a partir de agora, a gente vai fazer um convite para vocês virem fazer um treinamento com a gente. Cara, 15% sai fora. Aí a gente, né, dentro do grupo do WhatsApp, que tem o convite, a gente depois posta o link da oferta. Sim. É muita gente que sai. Tá tudo bem. O cara que sai, eu entendo que não é o momento dele ou o momento dela. Tá tudo certo, né? O que me incomoda de verdade é a pessoa que fica e não faz nada.
Porque às vezes tem 500 pessoas no grupo. E a gente fala assim, cara, o que aconteceu que a pessoa, sabe, ela vê a mensagem, que a gente tem como olhar no WhatsApp. Sabe se ela espera o próximo conteúdo gratuito? Se ela, eu não sei, não é... E aí entra o que você acabou de falar. Cara, não é aquilo que você aprende que muda o jogo. É aquilo que você aplica. Não tem como você aplicar aquilo que você não aprende. Então você tem que aprender e aplicar, aprender e aplicar. E de novo, o programa de aceleração, ele é um treinamento diferente porque eu e o Dani, a gente estimula isso toda semana. E aí, a gente começa a aula com essa pergunta. E aí, o que vocês aplicaram da aula passada? Aí tem um monte de gente que fica quietinho e tal, e daí vem eu fiz isso e tal, não é? Uhum. Deu certo. Porra, que legal e tal. Quem mais? Aí começa a vir... Aí as aulas vão passando, vem muita mais gente vem falando, Sim. porque... Cara, não é só ficar assistindo o conteúdo ali. Não, eu entendi e tal. Tá, mas o que você pegou e aplicou? E aí eu preciso dar o crédito, né, pro nosso mentor, o Vitor Damasio. Ele fala assim, cara, não é o... Ele mentora empreendedores digitais. Uhum. Então nós somos o público-alvo dele. Eu falei assim, mas não é o que você aprende, é o que você aplica. Sim. Então se você vai num evento de 3 dias, você paga R$5.000 e você pega uma coisa, um insight, e você aplica e você tem resultado, valeu a pena. Sim. Então não é mais o lance de, eu quero anotar tudo e não sei. Não, é o seguinte, eu quero captar aquele insight. Pum, peguei, cara, acabou. É entrar no game, é aplicar, é desenvolver, né, Dani? Sem dúvida, cara. O Jeb Blount, ele fala muito que tem uma categoria de vendedores que são os catalisadores. Eles pegam de tudo um pouco, mas não aplicam em nada. Eles são apenas incorporadores de conteúdo, de tendência. Então, ele baixa e-book, ele consome podcast, só que ele não avança para o próximo nível porque ele não muda a abordagem. Muitas vezes, esse catalisador, ele não... Aí eu vou falar um negócio forte, né? Mas eu vou pedir licença aí pro amigo ouvinte, né? Tá tranquilo, estamos começando em 2025, então tá dentro da margem de erro. Ele não se acha merecedor, cara. Ele não se acha merecedor de participar de um treinamento, ele acha que a empresa tem que pagar pra ele, porque é a empresa que vai ter o resultado, que não sei o quê. E aí entra de novo naquela história de você precisa ser o responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Exato. Né? Posso te dar a caneca com a água, você vai precisar fazer a sua parte. Se nem a caneca com água vem, você vai ter que ir buscar água Sim. em algum lugar. Tem gente que tem muita facilidade. E, putz, que beleza, né? A gente vê a indústria farmacêutica investindo, em vários tipos de programa de treinamento, tem área de treinamento lá dentro. Tem empresa que, para ter área de treinamento, primeiro precisa ter a área de RH, nem Sim. isso não tem. Né? Então, tem gente que tem um bebedouro geladinho do lado da onde trabalha, tem gente que tem que, descer, pegar água mais longe, né? Mas você vai morrer de sede? Só, né? Eu entendi. Esse é o ponto. Né? Mas, assim, nós somos uma empresa pequena. Somos uma empresa pequena. Né? Nós não temos RH. Não. Mano, treina pra cacete. Sim. E não só vendas. Entende? Eu acho que é postura, eu acho que a gente tá falando de líder, né? Eu acho que é o drive da liderança, cara. Os livros que você lê, os podcasts que você consome, os reels que você assiste, os cursos que você compra e você compartilha com quem tá com você na jornada, sabe? Eu acho que o líder, ele tem que ter essa responsabilidade de ser o coach, ser o treinador. Sim. Pô, legal, quando você tá numa empresa estruturada como o do Luiz, você tem uma área que você pode demandar, bacana, mas, cara, você tem um escritório de contabilidade com, 6 profissionais. Nossa, você não vai treinar? E pouca gente, é fácil de pegar todo mundo pela mão, né? É muito fácil. E o que a gente mentorar essas pessoas. E o que a gente tá falando com todo mundo toda semana. E o que a gente tá falando aqui não é para fazer uma coisa complexa, de parar meio período numa semana. Não, às vezes 40 minutos numa segunda-feira de manhã, quando todo mundo ficaria conversando do final de semana, do que fez, do que deixou de fazer, é o suficiente pra você rodar alguma coisa. Nem que seja um capítulo de um livro, sabe? Sei lá, cara. Uma discussão de algum ponto, algum tópico. Pegar um problema da semana passada e destrinchar. É o hábito de treinar e se desenvolver. A gente faz muita analogia com o esporte. Pô, o vendedor, cara, eu vou falar para o vendedor. E o gestor que está nos escutando, ele vai entender.
você tem que gostar de treinar. Porque a profissão de venda, se você olhar pro jogo de um time de futebol, o cara treina 5 dias da semana pra jogar 1, às vezes 2. A gente joga 5 dias, cara, e quando é pra treinar tá cansado. Ah, não, eu não vou entrar porque eu tô entrando num voo, porque eu tô dirigindo, não sei o quê. Sim. Tô entrando no cliente. Sabe, é parar e entender que faz parte do trabalho o treinamento. Treinar é trabalhar. Treinar não é lazer. Lazer é ir no cinema, ir no parque com a sua filha, soltar uma pipa, sei lá, cara. Cada um vai fazer o seu lazer. Treinar é parte do processo. Treinar é trabalho. É trabalho. É trabalho. Então, assim, quando a gente entende isso, quando a gente muda a chavinha na nossa cabeça, cara, a nossa vida muda, né? E aí não pode esquecer de retribuir isso. Do tipo assim, pô, cara, minha vida mudou, tô ganhando mais, tô provendo um salário melhor pra minha família, a minha filha tá numa escola melhor, eu vou levar ela pra Disney, eu vou realizar todos os meus sonhos, por quê? Porque eu estou ganhando mais, por quê? Porque eu tomei a decisão de fazer um treinamento, porque eu tomei a decisão de ler um livro, porque eu me desenvolvi como ser humano. E aí se você acredita na lei da atração, você fala que o universo trouxe pra você, se você é um cara que é materialista, você fala, cara, 2 mais 2 são 4. Enfim, cara, você dentro da sua vibração, você acredita naquilo que acontece na sua vida. Mas 2 mais 2 são 4. Sim. Se você treinar toda semana, o resultado vai vir. Você vai estar mais preparado, mais desenvolvido para enfrentar os desafios que o dia a dia te traz. Não acreditar em treinamento, né, Lê? Não tem como não acreditar em treinamento, cara. Qualquer coisa que você faz por mais vezes, você começa a ficar melhor, né? Inclusive, reclamar, Sim. botar a culpa nos outros. Vamos lá. Você fica muito bom em fazer essas coisas. É que eu vejo que o treinamento hoje, ele entrou muito naquelas polêmicas, né? Então, assim, todo mundo quer vender o caminho mais fácil. Exato. A pílula, os atalhos, os 5 dicas mortais, o hack, né? O hack ou o drive instalado na cabeça, né? Então eu vejo que assim, as pessoas estão olhando muito para treinamento e confundindo isso muito como o atalho, que é um conteúdo X sem puxar para o que elas devem fazer, entendeu? E você vê, caras que pagam 20, 30 mil reais numa imersão de negócios, etc., contato com um monte de gente e não muda nada. Exatamente. Ah, fiz networking. Tirei uma foto bonita. Tirei uma foto bonita, o certificado tá aqui, entendeu? Isso aí. Tem muito disso no mercado. Se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo no contra o vigário e feliz da vida. Sim. Né? Muito bom, muito bom. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. Ótima forma de começar. Nossa, pé na porta. 2025. Que isso, Luiz. Né? Olha. Precisamos ser eternos aprendizes. Fica o convite, novamente, para você ingressar na turma 11 nesse momento a pessoa já está do programa de aceleração. agendando uma call com o time. Cara. O intuito desse episódio não é vender o programa de aceleração, mas o intuito desse episódio também é vender o programa de aceleração. Não, tô brincando. O foco é mostrar para você que se você não se desenvolver como pessoa, como profissional, você vai continuar na mesma vida. Né? Então, se a zona de conforto é pra você, tá bom, tá tudo certo e a gente se vê quinta-feira vai ter episódio novo. Mas se você quer realmente transformar teu 2025 no melhor ano profissional da sua vida, cara, tem solução e tem solução que é próxima daquilo que você pode investir, né? E estamos aqui pra isso, né, Dani? Com certeza, cara. Posso contribuir? Por favor. Acho que é o episódio em que serve para as pessoas assumirem protagonismo. Né? Assumirem protagonismo. Tem uma frase do hinduísmo que eu gosto muito, que é: ninguém pode carregar a culpa por você. Então, na verdade, são suas escolhas, certo? E tá tudo bem. Se você escolher não quero ser o eterno aprendiz, tá tudo certo. Arque com as escolhas. Uhum. Isso também tira de você o poder de terceirizar. Eu não tive isso, eu não tive aquilo. É uma analogia que eu faço muito com... Às vezes a gente tá visitando médico, né, etc. Aí o propagandista, o vendedor, fala assim pra mim: esse médico não gosta de tal medicamento. Eu falei: mas ele já falou isso pra você? Não, eu tô deduzindo. Pergunta pra ele, então. Mas pode? Foi. Você tem que fazer, não deve fazer, né? E aí você vai, pergunta e mostra pra pessoa como faz, e aí ela desenvolve uma nova atitude.
Então, qual é a culpa que você quer carregar? Ou a culpa que você não quer carregar. A culpa do desenvolvimento é uma que eu não carrego. Está 100% na minha mão e eu busco de todas as maneiras, não só como treinador, que a gente também tem que dar o exemplo, como foi falado, o exemplo do treinador tem que arrastar, ele tem que ser alguém que se desenvolve, mas como ser humano. A gente está aqui para aprender. Eu encerrei o ano de 2024 aprendendo a trocar grama. Que é algo que eu nunca imaginei na minha vida, entendeu? Peguei uma enxada, arranquei uma grama velha, plantei grama nova. Levei 3 dias pra fazer isso, entendeu? Mas aprendi. A próxima eu vou levar 2. É isso aí. Eu acho que é o drive, né? É você gostar de aprender, de se desenvolver, né? E comece, muitas vezes, de uma maneira que permita com que você tenha resultados felizes. Um exemplo clássico. Eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito da leitura. Beleza. Pega um livro de algum tema que você tenha curiosidade, certo? 10 páginas por dia ou 10 minutos por dia. Não é o capítulo inteiro. Hábitos não atômicos. É o livro. Hábitos atômicos. Comece pequeno para ir você ganhando, mas aí é marcado na agenda. Isso aqui desligado. É aquele momento de foco e concentração. Como a gente quando fazia lição de casa. A gente não vinha da escola e antes de poder brincar, jogar bola, você não sentava na mesa da sala ou no seu quarto e ia ali e resolvia as atividades. Era o hábito da concentração. Tudo aquilo que você foca, expande. Então, foque para expandir. É isso aí. Muito perfeito. Bom. Que baita episódio, Daniel Mestre. Sensacional, Luiz. Obrigado, cara. Gente, muito obrigado. Eu zerei o game estando aqui, como falei para vocês. Era um sonho. Feliz. E pode ter certeza que eu sou um divulgador do Papo de Vendedor. Para todo mundo. Eu tenho a minha lista de transmissão toda segunda-feira, 7 horas da manhã. E eu saio disparando. A gente fica muito grato mesmo. Muito obrigado. E pro amigo ouvinte que quer se conectar com você, como é que ele ou ela pode fazer? Lembrando que fique tranquilo, o link vai estar na descrição do podcast. Acho que Instagram, né? Que é Instagram. O luiz.belato, Luiz com Z, Belato com L, 2 T's. Tá. E no LinkedIn como Luiz Fernando Belato. Então, são meus 2 principais canais de interação, né? Muito bom. E ficarei muito feliz em obter os feedbacks e principalmente o que você tirou desse episódio, né? E mudou na sua relação com o aprendizado. É isso aí. E você que está nos ouvindo, já faça o que o Luiz falou para você fazer, que é compartilhar esse episódio no WhatsApp. Tem um botãozinho, seja no YouTube, seja no Spotify, que você clica e você compartilha no teu WhatsApp. Manda para 3 pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Certo, Daniel Mestre? Sem dúvidas. E aproveita aí, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. A gente vai fazer um 2025 sensacional pra você, a gente precisa da sua ajuda. Não é isso aí, Lé? Com certeza. E Daniel Mestre acha que fugiu do nosso desafio, mas não fugiu. Nós vamos definir qual vai ser a meta. E para isso, vai lá no @supervendedores no Instagram e manda para mim no inbox o que você gostaria. Que Daniel Mestre cortasse o cabelo na zero, que eu cortasse na zero e ele a barba, ou vice-versa. Manda aí pra gente bolar essa meta juntos, né, cara? Pode ser, vamos ver. 6ª temporada do podcast Papo de Vendedor. 6ª temporada, quem diria? Quem diria? Mais de 200 e bordoada episódios. 282, pra ser mais preciso. 282 episódios, pessoal. É isso aí. Só não se desenvolve quem não quer, Luiz. Só não se desenvolve quem não quer. A gente só pede pra você aplicar. Pega alguma coisa aqui e aplica, né? E aí, quando der resultado e vai dar, vem dar o feedback pra gente, seja no LinkedIn, seja no Instagram, venha dar esse feedback, porque a gente gosta muito de conversar com vocês que estão aí do outro lado. E isso não é aquele papinho de vendedor, é papo de vendedor sério. É isso aí, é isso aí. Quinta-feira, episódio novo no ar. Você não perca essa quinta-feira que ela tá imperdível. Tamo junto? É isso aí. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!